Estamos trazendo notícias e informações sobre coronavírus. Eu estou aqui na vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Rebouças. Ao meu lado está a secretária Tânia Celioste. E hoje também a participação do Felipe Omiak, que é o responsável pelo setor de vigilância sanitária aqui em Rebouças, e vem trazer algumas importantes informações. Mas inicialmente eu gostaria até que a Tânia relatasse para nós. Tivemos nesse dia 19 a confirmação de mais um caso positivo de Covid-19 aqui em Rebouças. É isso, Tânia? Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Boa tarde aos internautas. Então, toda vida que a gente chama você, né, Cleito, a gente tem um caso novo, né? Então, assim, são casos até esperados, né, Cleito, que como a gente sempre vem falando, que vai chegando aos poucos casos, né? O que a gente quer que chegue de forma leve, que a gente possa tratar, que não precise de um internamento, não precise de UTI, né? Mas existem maneiras de evitar que chegue mesmo esses casos leves, sabe, Cleito? Então, eu só vou dar a descrição do caso, né? É um masculino, na faixa de 30 a 35 anos, é da área rural e se contaminou através, assim, que teve contato com pessoa contaminada. Esse contato que ela teve foi dentro do município ou foi fora, Tânia? Ele, na verdade, ele não, assim, ele teve contato com uma pessoa de fora do município, né? E essa pessoa veio com ele visitar no município também, então eles tiveram um contato, tanto indo para outro município quanto ficando aqui mesmo dentro do município. Mas ele se encontra em isolamento em outra cidade. A família também está em isolamento, né? E ele começou com tosse, com coriza, diarreia, mas a pessoa que ele se contaminou já estava positivada. Então, a gente acredita que talvez ele já soubesse, né, que o outro estava positivo, a outra pessoa estava positivada. Então, existem formas da gente se proteger, né, Cleito? Porque quando a gente sabe que tem alguém que está com o Covid, nós não temos que ter contato com a pessoa, né? Também não podemos excluir a pessoa de forma alguma, mas essa pessoa tem que estar num isolamento social até que passe a quarentena dela, para que ela possa sair normalmente e ter contato com outras pessoas, né? E assim corremos o risco, né, de, veja, contaminar a própria família ou amigos ou, né, outras pessoas a qual a gente tiver convívio no momento, e a gente não sabe como as outras pessoas, o organismo vai reagir. Aquilo que eu sempre falo para você. O que pode acontecer comigo, pode não acontecer com o Felipe, com você, como com qualquer outra pessoa. Eu posso ser resistente, mas vocês não. Vocês ser resistente ao vírus e eu não. E parar no hospital, e precisar de uma UTI, e complementando a questão de UTI, todo mundo acho que já deve estar sabendo, já viu aí nas redes sociais. Nós estamos com um problema porque a cidade vizinha que ofertava leitos de UTI para nós, ela não tem leitos, está fechado, tá? Por falta de funcionários. Tiveram, parece que 14 funcionários contaminados, ou 13 ao mesmo tempo, onde tiveram que fechar a ala do UTI. Isso que a Tânia está falando é algo bastante importante e grave, porque o nosso hospital de referência aqui para Rebouças, inicialmente é a Irati. Com o fechamento dessa ala de UTI, e são até hoje 13 profissionais que foram confirmados para o Covid-19, quer dizer, não tem atendimento. E aí, se alguém aqui em Rebouças adoecer e precisar de um internamento para a ala especial para a Covid, vai acabar caindo na central de leitos. É isso, Tânia? Ele vai para a central de leitos e vai para os hospitais de referência, né? No momento, ainda, os nossos hospitais de referência seria Santa Casa, o Hospital Regional de Ponta Grossa, Rossio, mas a gente não garante leito, porque a gente sabia que ele estava com a maior parte, uma porcentagem quase total de leitos ocupados, né? Então, todo dia está mais ocupado os leitos de UTI, né? E a gente se preocupa por isso, né, Cleito? Porque nas cidades grandes, que nem Curitiba, que a gente está vendo, que eles já estão assim, baixando a bandeira, né, para a bandeira amarela, estão começando a liberar certas coisas mais, né? Então, assim, nós não mexemos no decreto. Está mantido o mesmo até agora, os decretos, né? Por que isso, Tânia? Você entrou nessa questão. Por que alguns municípios de maior porte, por exemplo, municípios de 100, 150 mil habitantes, começam a relaxar? E municípios pequenos, como Rebouças e outros tantos, mantêm ainda
essa intensidade da fiscalização. E daqui a pouquinho o Felipe vai falar também, parece que vai apertar mais ainda. Por que isso, Tânia? Porque que nem Curitiba, você viu, eles já tiveram o pico deles, né? Aquilo foi lá em cima, né? Tanto contaminados quanto óbito, né? Agora já começou a baixar. Então, o pico deles já está melhorando. E existe umas contas que é feito em porcentagem, que tem tudo um estudo, né, Felipe, que é realizado. Então, não é que eles relaxaram, eles deram um pouco de abertura para se abrir mais coisas, continua valendo os mesmos decretos, mas eles abriram um pouco mais para a população, porque teve essa queda. Ao contrário dos municípios pequenos, que para nós, agora que está aumentando os casos, né? Você pode ver pelos municípios vizinhos aí, que quase todo dia a gente tem tantos casos positivos, tantos casos positivos. Então, está aumentando o número de casos para nós. Então, das cidades grandes para as pequenas, agora que começou realmente a aparecer nas cidades, nos municípios pequenos. E agora que nós devemos apertar mesmo o cerco e ter esse cuidado das pessoas se cuidarem mesmo. Aquela questão do isolamento social, gente, por favor, é isolamento social mesmo, sabe? É afastamento. Sabe que está doente, está com sintoma, não saia de casa, fique no isolamento. Até que a gente confirme através do exame se está positivo ou não está positivo, para que a gente evite, às vezes, de prejudicar uma pessoa que tem uma comorbidade, levar a óbito, que Deus me livre, né? E as pessoas que andam por aí com festinha, máscara, sem máscara, essas coisas, o Felipe já vai falar também, mas assim, é o cuidado mesmo agora que nós temos que ter. Porque eu acredito que daí passando toda essa fase aí, que que as pessoas vão se contaminando de pouquinho, como está acontecendo com a gente, que a gente consiga tratar, né? E seja leve, nós vamos passar bem por isso. O medo é dos casos que possam se agravar, como nós tivemos alguns que precisou de UTI já, né? Saíram, graças a Deus, bem, mas tivemos óbito, né? Então, é isso que a gente tenta evitar que aconteça nesse período agora, para que a gente possa dizer, já podemos entrar na bandeira amarela, mas nós ainda não podemos. Conosco também está aqui o Felipe Omiak, que é o responsável pelo setor de vigilância sanitária aqui da Secretaria de Saúde e Rebouças. E a pessoa responsável, se necessário for, né, Felipe? Multar, não é multar, é emitir a notificação que acaba em multa. Mas antes de falarmos nisso, e antes de falarmos nesse apertar mais o cerco, como é que está a situação até hoje? Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram, a maior resistência? Ou, no modo geral, as pessoas têm acatado bem as diretrizes do decreto, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, internautas. Então, nesses 5 meses já, passado já de pandemia, a gente já teve por várias situações. A primeira situação é que o comércio fechou quase na sua totalidade aqui, como veio uma onda na região mesmo aqui de fechamento do comércio, que foi uma coisa assim que todo mundo já viu que foi uma coisa precipitada, passou, mas a gente não poderia agir de outra forma. Teve horas que a gente estava com o comércio noturno restrição de comércio noturno por decretos aqui municipais. Foi uma coisa válida, assim, uma experiência válida para a gente começar a organizar a questão. E nesse tempo, depois aqui que a gente está hoje com o nosso comércio funcionando até as 10 da noite, a gente orienta todos os comércios semanalmente, quinzenalmente, o dia que for solicitado, que for necessário, a gente está fazendo orientação. Tivemos muitos, a maioria teve adeptos assim à legislação, assim, seguindo rigorosamente a legislação. Alguns que não seguiram, 2 bares no caso, que não seguiram as orientações e do uso de máscara, foram multados já no nosso município. Uma igreja foi fechada também no nosso município agora recentemente por questões de isolamento mesmo dos participantes desse local. E temos também 2 bares que foram fechados por 15 dias nesse período. 2 bares da área rural, inclusive. Estamos lutando, na verdade, assim, contra uma doença que vem de encontro com a questão da sobrevivência do comércio. Mas, assim, é preferível que a gente esteja vivo
e depois reinicie o nosso comércio, renasça no nosso comércio, do que a gente não esteja aqui depois para tentar reativar o nosso comércio. A gente, de repente, está lá no comércio, o dono de bar ou um usuário lá do bar, restaurante, lanchonete, seja o que for, uma igreja, por exemplo, venha a óbito ou contamine muitas pessoas nesse momento, assim, que daí a gente não tenha suporte na nossa regional, como até a mesma Tânia falou, que já dificultou aqui na nossa região, que a gente não tem o suporte de UTI. Claro que são poucos casos que dependem de UTI, mas assim, os casos que dependem de UTI, se não tiver UTI, vai entrar em óbito, possivelmente, porque já é um caso muito grave. Então, assim, a gente luta nisso, para que as pessoas não se aglomerem, para as pessoas utilizar máscara, para as pessoas fechar os seus estabelecimentos às 10 horas da noite. É difícil em alguns casos, sim, mas onde a gente está achando dificuldade na questão da orientação, a gente está fazendo as sanções que os decretos nos dão a oportunidade de fazer. Essas sanções estão sendo feitas. Alguns casos se resolveu muito bem, inclusive, com as sanções. Não resolveu na conversa, foi dado multa, foi dado gancho de 15 dias no comércio. Após isso, se resolveu. Ainda tem alguns casos que são resistentes a essa legislação, que acham que são o dono da lei e da ordem, e são intocáveis pela doença e pela própria legislação, mas não é bem assim. A gente tem uma prerrogativa, até uma assessoria jurídica aí do nosso município nos dá total apoio nessa questão, assim. O que a gente está fazendo é dentro da lei, uma lei que não somos nós que fizemos, é um comitê de várias pessoas, inclusive do comércio, que estavam em discussão, que fizeram essa legislação aqui no nosso município para a gente. Ainda temos algumas denúncias, quer dizer, várias denúncias de locais que não estão fechando às 10 da noite, alguns locais que ainda estão fazendo jogo de sinuca, jogos de baralho, mas assim, a partir de agora, da sexta-feira, a gente vai intensificar a nossa equipe, a gente vai aumentar o efetivo, na verdade. Hoje é quanto esse efetivo? E vai para quanto? Hoje estamos em 3 pessoas, cuidando do nosso município todo. Vamos, pela conversa que a gente teve com a secretária, a gente vai dobrar essa equipe, vamos fazer multi-equipes, para a gente estar em mais locais ao mesmo tempo, para que a gente possa atender melhor esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, a gente consegue, por força de lei, organizar o comércio, organizar a lanchonete, organizar bares, organizar igrejas, mas assim, uma coisa que a gente não consegue organizar, que vai da consciência das pessoas, é a questão das festas particulares. Aniversários, reuniões de pessoas para fumar narguilé, para tomar caipira, tomar chimarrão de tarde, os compadres, as comadres. Isso a gente não consegue regulamentar, infelizmente. Isso a gente precisa da conscientização da população para que não ocorra mais, sabe? Que é uma forma direta de contaminação se houver uma pessoa contaminada nesse meio. No caso do narguilé e das bebidas, são jovens que têm o organismo forte, que porventura, de repente, nem apresentem sintomas, que podem contaminar todos os seus amigos que estão ali juntos, se divertindo. E a gente sempre fala, assim, todas as falas a gente fala. Hoje, nesse momento, a gente passa. Estamos ainda num momento crítico, sim. Mas a comemoração de hoje pode ser que daqui 1 ano, no lugar de você estar comemorando a festa que você fez hoje, você está numa igreja, num templo religioso, rezando a missa de 1 ano de falecimento de um colega, de um amigo, de um colega de trabalho, que você se reúne depois do horário, ou até mesmo de um familiar. Então, a gente sempre pede a questão da organização das pessoas, que não façam essa aglomeração, usem máscara, higienização das mãos, não fazer aglomeração, não usar coisas coletivas, copos, narguilés, entre outras coisas. Isso que o Felipe falou é muito importante, né, Tânia? Até porque, para quem acha que não dá nada, pode terminar dando uma intubação numa UTI. Essa é a realidade, o que ninguém quer. Tânia, alguma recomendação final? Eu só queria colocar, Cleiton, assim, que nós estamos com 15 pessoas suspeitas, né? Que coletaram material, e 30 pessoas estão sendo monitoradas. Do total de pessoas, são 1.218 pessoas já que foram liberadas, né, que fizeram exames e foram liberadas porque deram negativa ou que já saíram também de isolamento, né? São 630 pessoas que foram testadas, né?
Nós estávamos com 17 confirmados, hoje confirmamos mais um, então estamos com 18 casos e um óbito, infelizmente, que a gente teve. Né? E reforçando a questão daí que o Felipe estava falando, a gente entende que para o comércio é difícil, às vezes, até conter as pessoas, porque elas ficam lá fora, ficam lá dentro, às vezes está tomando um chopinho, chega 2, 3, senta por perto, e depois de um chopp, 2, você já não consegue nem tirar, às vezes, do local, né? Mas tem que se conscientizar, tanto os donos de comércio, porque é eles que vão responder, né? E a população tem que se ajudar nesse momento. A gente espera passar por mais esse mês, mais mês que vem, de boa, ainda que são meses frios, e quem sabe depois a gente já consiga, né, dizer, olha, podemos relaxar um pouquinho mais, né? Claro que a continuidade de máscara, álcool gel, dos cuidados, isso a gente não tem prazo de terminar. Mas quem sabe de mais tempo até de ficar, né? Não. Isso a gente vai ver para frente, mas que a população colabore com a gente, porque nós dependemos da população agora, porque o que é da nossa parte, nós temos feito tudo que é possível. Felipe, só para concluirmos aqui com você, telefones para que a população possa entrar em contato com a vigilância para fazer denúncias ou pedir informações, enfim, principalmente para denúncias. Quais são os telefones? Então, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, aqui os telefones da Secretaria de Saúde, o 3457-2124 e o 3457-1380. Fora de horário, tem 2 canais assim que tem um contato direto com a gente, que é o telefone do bombeiro comunitário, que pode ligar no 199 e no 193, que vai cair na Defesa Civil, ou mesmo direto na polícia, no 190, que o pessoal da Polícia Militar também faz a filtragem das denúncias e passa para a gente, de repente, dependendo da situação, a gente até faz uma ação conjunta e vai atender em conjunto essa denúncia, esse fato. E a gente vai conversando, então, os 2 canais de final de semana e horário fora do expediente nosso aqui são a Polícia Militar e o Bombeiro Comunitário.